Então, hoje a gente vai começar a leitura do capítulo 11 de Provérbios. Então, faz 11 dias que a gente já iniciou essa leitura. Provérbios vem trazendo muito ensinamento, muita repreensão, coisas para a gente refletir para a nossa vida. Aí, antes da gente iniciar a leitura, a gente vai agradecer a Deus por este momento, pedir para que Ele nos conduza, né? A gente está aqui buscando sabedoria, entendimento, e é isso que a gente pede para poder ler e que a palavra toque no nosso coração. Então, hoje é segunda-feira, estamos aqui iniciando mais uma semana, entregando os primeiros minutos do nosso dia a Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos, respira fundo. Senhor meu Pai, agradecemos por mais um dia na Sua presença. Agradecemos por ter a oportunidade de aprender com a Sua palavra. Queremos pedir que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, enquanto a gente lê o capítulo 11 hoje de Provérbios, que a gente possa entender e aplicar cada ensinamento na nossa vida, que o Senhor nos ajude a crescer em sabedoria, discernimento, em buscar a justiça, a verdade, em tudo que a gente faz. E que essas lições elas nos guiem, nos inspirem, a gente viver de acordo com o seu propósito. E mais do que isso, né? Que a gente consiga também, igual a gente estava falando ontem, transmitir isso para as pessoas à nossa volta, porque às vezes Deus ele vai nos colocando em algumas situações para que a gente coloque isso em prática e passe também isso à frente. Então, obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde, por termos um lar, por termos acesso a celulares, internet, onde a gente pode se conectar em comunidade. Sabemos que quando tem mais de uma pessoa em oração, né, buscando o seu nome, a gente acaba tendo uma força maior, então só temos motivos para te agradecer. Então, que o Senhor nos direcione, nos guie nos próximos minutos agora, para que a gente possa ler a palavra. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos lá. Eu vou colocar na versão NVI. E quem tem o aplicativo da Bíblia, é legal que mesmo no meio da leitura a gente consegue mudando a versão, né? Porque às vezes dá uma palavra diferente para outra, de uma versão para outra, e isso vai ajudando a gente a ter mais entendimento. Então, às vezes, se você está lendo e às vezes você sente um pouquinho de dificuldade de entender o versículo, você troca a versão e vai buscando em outras, que isso vai ajudando. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 11, versículo 1. O Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Então, acredito que aqui balanças desonestas. Acho que em tudo na nossa vida, né? Não só nos negócios, mas na nossa vida pessoal. Tudo que a gente vai fazer é fazer de maneira honesta, transparente, justa. Sabemos que Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele conhece os nossos pensamentos. Então, mais do que agradar o outro, né, ser transparente com o outro, Deus ele está vendo tudo que a gente faz, né? Então, é bom a gente refletir em que áreas da nossa vida a gente precisa de mais esforço para a gente ser mais justa, mais transparente, né, mais honesta. E lembrando, gente, que aqui a Camila é ser humano, pecadora, falha, e eu tô de uma maneira que eu faço isso individualmente para minha vida, tentando trazer esse meu pensamento. Então, o que eu trago de reflexão, o que é o correto é o que está escrito aqui na Bíblia, né? E o que eu vou comentando é a minha percepção a respeito da leitura. Então, é bom vocês também analisarem se o sentimento de vocês, a reflexão de vocês a respeito dessa leitura é isso também, né? Então, não tem uma verdade absoluta naquilo que eu falo, como eu reflito e interpreto. O que é verdade é o que está ali na palavra. Então, para ter, né, vocês também buscarem, é isso mesmo que eu entendi? É quando ele fala ali, detesta balanças desonestas, é sobre ser honesto, transparente, justo na nossa vida. Então, só para lembrar que é minha reflexão a respeito do versículo, tá? Versículo 2: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, o orgulho ele afasta a sabedoria.
E às vezes, não sei se na vida de vocês já aconteceu isso, muitas coisas que poderiam ser mais simples, o nosso orgulho ele dificulta. E às vezes ele nos impede de crescer, de aprender com os outros. Então, o orgulho é algo, né, na minha vida, em vários momentos ele me atrapalhou. Né? E eu peço para que eu seja mais humilde, né, porque eu busque mais essa sabedoria. Então, ele traz aqui na Bíblia também a respeito disso. Versículo 4. De nada vale a riqueza no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto, mas os ímpios cairão por sua própria impiedade. A justiça dos retos os livra, mas os infiéis serão capturados pelos seus desejos. Quando o ímpio morrer, a sua esperança perecerá, e qualquer confiança em seu vigor perece. O justo é salvo das tribulações, e o ímpio toma o seu lugar. Versículo 9. Com a boca, o ímpio destrói o próximo, mas pelo conhecimento, os justos se livram. Olha, ele está falando aqui de novo, a gente falou muito ontem do poder da nossa palavra, né? Que a gente pode destruir, como a gente também pode transformar. Então, com a boca do ímpio, destrói o próximo, mas pelo conhecimento os justos se livram. Versículo 10. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Então, a prosperidade, ela traz alegria à comunidade, né? Enquanto o mal, ele é removido, e ele fala aqui, né? Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Então, as nossas ações, elas podem abençoar outras pessoas ao nosso redor, né? Então, quando a gente prospera, a gente transborda isso na vida das outras pessoas. Versículo 11. Pelas bênçãos dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída, que a gente acabou de ler. Versículo 12. Quem não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o homem de entendimento fica em silêncio. Falar mal dos outros, né, menosprezar, mostra falta de sabedoria. Né? Enquanto a prudência, ela nos ensina a guardar em silêncio. Né? É muito importante a gente pensar antes de falar sobre os outros. Então, é uma das coisas que hoje eu vejo. Às vezes você tá ali numa roda e uma pessoa começa a falar, e aí às vezes isso acaba te influenciando, você que não tem esse hábito. Então, até os ambientes que a gente se coloca, isso pode nos conduzir a fazer coisas que às vezes não, a gente sabe que é errado. Então, tomar cuidado das pessoas que a gente tá, falar sobre os outros. Versículo 13, o caluniador trai a confiança, mas a pessoa confiável guarda o segredo. Então, a importância de ser confiável, né? Quem fala demais, compartilha tudo o que ouve, acaba traindo a confiança das pessoas. E tem gente que não dá conta, não. Tem gente que não pode, você não pode contar uma coisa para ela que ela vai contar para o outro. Então, eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas eu conheço, e para essa pessoa eu jamais contaria nada. Então, o que acontece? Essa pessoa, ninguém tem confiança nela. Né? Então, esse tipo de comportamento, ele mostra falta de caráter, e isso prejudica relacionamentos. Né? E por outro lado, quem que é confiante, né, sabe da importância de guardar segredo e respeitar, né, a privacidade dos outros, isso vai gerando confiança. Eu tenho uma amiga minha que ela fala, a Camila, nem quando eu conto as coisas pra ela, eu falo assim, ó, isso daqui você pode falar pros outros, tá? Ela não fala. De tão assim que eu sou quando alguém me conta algo, né, de guardar, de trazer essa confiança e segurança para quando a pessoa precisar, ela poder ter ali, né, alguém onde ela pode conversar, que a pessoa não vai julgar, que ela pode escutar. Então, isso é muito importante. Versículo 14, sem orientação a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. Buscar conselhos, não agir sozinho, né? Seja em decisões pessoais ou profissionais, mas lembrando que essa orientação tem que vir de alguém que você confia, né? De uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que está onde você gostaria de estar. E aqui de novo ele fala, no versículo 15, quem serve de fiador a um desconhecido certamente sofrerá, mas quem se nega a comprometer-se está seguro.
falando de ser fiador, né, da gente tomar cuidado com as pessoas que a gente empresta o dinheiro, e se você emprestar, melhor dar para essa pessoa do que esperar de volta. Versículo 16, a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. A pessoa leal beneficia a si mesma, mas o cruel prejudica o seu próprio corpo. A pessoa leal beneficia a si mesma, mas o cruel prejudica o seu próprio corpo. O bem que a gente faz aos outros, ele acaba voltando para nós. Então, quando a gente trata os outros com bondade, generosidade, respeito, isso vai refletir de volta, né? Criando um ambiente, em qualquer lugar que a gente esteja, melhor, né? E a pessoa que é cruel, é egoísta, né? Ela acaba prejudicando a si mesma. Então, tudo que a gente planta, tudo que a gente faz, ele volta para nós mesmos. Versículo 19, quem permanece na justiça alcança a vida, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível lhe dão prazer. Versículo 21, esteja certo que o ímpio não ficará impune, mas a descendência do justo será poupada. Versículo 22, como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Olha só que forte isso daqui, ó. Como um anel de ouro em focinho de porco. O que ele está querendo mostrar com isso? Não adianta ser uma joia linda, valiosa, se não faz sentido nenhum no lugar sujo, né? Então ele compara ali, coloca a joia, que é algo de mais precioso, o anel, num focinho de porco, que é um lugar sujo, né? Então significa que não tem você ter uma beleza exterior se você internamente não tem sabedoria, não tem bom caráter, acaba não tendo nenhum valor, né? Então fala das nossas qualidades internas, que é muito mais importante do que a aparência externa. E hoje, o que a gente se preocupa muito, né? Muitas pessoas buscando, não que não seja importante, tá? Eu acho que é importante sim a gente se cuidar, né, do nosso exterior, da nossa autoestima, mas muita gente olha só para isso, não olha para valores internos. Então, que a gente possa entender, né, que a beleza por si só ela não é suficiente, né? Então, a gente precisa buscar essa empatia, respeito, bondade, humildade. Isso é muito mais importante, né? Então, para que a gente possa trazer isso, né, como uma reflexão, uma pessoa bonita, mas age de maneira imprudente, indiscreta, né? Ela perde o respeito, a admiração. Então, isso ajuda a nos refletir o que a gente está valorizando em nós mesmas e nos outros. Porque, às vezes, a aparência, ela chama atenção de primeira, né? Mas são as qualidades interiores que realmente definem o valor de uma pessoa. Versículo 23, o desejo dos justos resulta em o bem, mas a esperança dos ímpios em ira. Versículo 24, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Falando da nossa doação, né? Da gente ser generosa, transbordar isso na vida das pessoas, né? Que isso é um caminho para a abundância. Então, a gente compartilhar de forma generosa, isso traz crescimento, bênçãos. Então, e ali quando ele fala de aqui, deixa eu ver se a gente consegue colocar na outra versão. Versículo 24 e 25. A pessoa generosa, quem dá de beber, deixará sua sede saciada. Ele fala tanto de generosidade financeira, quanto de generosidade de você levar uma palavra mesmo, né? Em outra versão ele fala sobre a alma generosa, a pessoa que dá com alegria e também leva uma palavra, né? Ajuda na sua parte espiritual. Então muitas vezes a gente acha, eu não tenho muita condição financeira para doar, mas às vezes é com uma palavra, né? Com ensinamento. Então a nossa ajuda ela acaba sendo recompensada também não só de forma material, né, mas vai além do material, em relacionamentos, paz.
Versículo 26, o povo amaldiçoa aquele que retém o trigo, mas o que abençoa, coroa aquele que se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem alcança o favor, mas o mal chegará àquele que o busca. Quem confia nas suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento, e o insensato será servo do sábio coração. Então, hoje em dia a gente vê, né, muitos problemas nas famílias por conta de adultério, né, por conta de fazer coisas que prejudicam uma família toda. Então, ele fala sobre as consequências das atitudes irresponsáveis dentro da própria família. Então, olha isso aqui quando ele fala: quem causa problema à sua família herdará somente o vento, que significa ficar sem nada. Né? Então, esse comportamento destrutivo pode deixar a pessoa perder o respeito, ficar sozinha, isolada. Então, tudo que a gente faz, a gente tem o livre-arbítrio, né? Deus, ele já nos salvou de todo o nosso pecado, a gente pode pedir perdão, que ele nos dá o perdão. Mas toda ação tem uma consequência. Né? O fruto da retidão é a árvore da vida, e o sábio é aquele que salva as pessoas, né? Então, a árvore da vida que dá bons frutos. Então, viver de forma justa, honesta, para que a gente possa colher os benefícios disso. Né? Então, tanto para nós quanto as pessoas à nossa volta. O insensato será servo do sábio de coração. Então, influenciar os outros de maneira positiva, com sabedoria, trazendo as pessoas para uma vida justa, incentiva a gente a ser exemplo, buscar sabedoria e transbordar isso na vida das outras pessoas. Então, o fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que é sábio salva pessoas. Se o justo recebe na terra a punição que merece, quanto mais o ímpio pecador. Então, o que ele está falando? Então, a gente está aqui todos os dias, lendo, orando, buscando, mas se a gente fizer algo errado, né, se a gente plantar, a gente vai colher a consequência disso. Então, se o justo ele vai receber essa punição, imagina quem é o ímpio. Então, a justiça e retidão, né, quem vive de forma honesta, justa, ela vai colher os resultados. E se a gente agir de maneira errada, também a gente vai colher os resultados disso. Né? Então, agir com honestidade, ser generosa. E todas essas ações elas vão nos trazer resultados, consequências, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o capítulo de hoje, ele vem reforçando mais uma vez, né? Para a gente ser justa, que a gente vai colher tudo aquilo que a gente planta, que é importante a gente escolher estar no caminho do bem, né? Para a gente ter sabedoria nos nossos relacionamentos, o modo que a gente trata a nossa família, as pessoas que são próximas e a causar os conflitos, né? E agir de maneira egoísta, pensando só no nosso benefício, isso vai prejudicar a nossa vida. Então, fala sobre justiça, retidão, generosidade, consequência das nossas escolhas, buscar sabedoria nos relacionamentos. Então, ele nos chama para ter uma vida mais íntegra, generosa, responsável, sabendo que as nossas escolhas, elas importam e afetam a nossa vida e a vida de todos ao nosso redor. Então, a gente refletir, né, sobre como a gente está sendo transparente com as pessoas e com nós mesmas. Se quando a gente vai fazer algo, a gente pensa só em nós ou se a gente pensa em toda a nossa família. E finalizamos. Eu grifei alguns versículos, depois se vocês quiserem meditar sobre eles, o 22, 24, 25, 29, 30 e 31. E agora a gente vai orar para poder encerrar. Senhor Deus, obrigada pelos ensinamentos de Provérbios, capítulo 11. Que o Senhor nos ajude a viver com justiça, integridade, fazendo bem, sendo generosas com quem precisa. Que a gente possa ter sabedoria para lidar com a nossa família, amigos, criando um ambiente de paz, harmonia. Pedimos que o Senhor sempre nos lembre que todas as escolhas têm uma consequência. Então, que o Senhor nos guie para que a gente possa escolher, né, o bem em cada situação. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.
Que Deus possa nos abençoar nessa segunda-feira, então que a gente tenha um dia abençoado. Que o Senhor coloque as pessoas certas na nossa frente, as palavras certas na nossa boca. Que os seus anjos nos protejam na chegada, na saída, em todos os lugares que a gente vá. Proteja os nossos familiares, nossos filhos. Que os nossos negócios possam prosperar. Visualize-se indo trabalhar essa semana. Você tendo sabedoria para falar as palavras certas com as pessoas à sua volta, na sua casa, no seu trabalho. Visualize você sendo justa, transparente, sendo generosa, doando parte do que você ganha sim para o reino de Deus, para ajudar as pessoas, mas também doando o seu tempo para levar palavras de sabedoria. Então se visualize feliz, sorrindo, abençoando os outros à volta. Deus, pedimos que o Senhor coloque sua mão poderosa também sobre todos aqueles que a gente ama, as nossas famílias, filhos, avós, amigos. Traga cura, renovo para todas as pessoas que necessitam de Ti. Deus, também queremos Te pedir perdão se fizemos algo que não foi do Seu agrado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos conduza, né? Para que a gente tenha sabedoria e tome as decisões corretas e que a gente tenha entendimento, entenda o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Que o Senhor nos proteja de todas as tentações, nos livre do mal. E que a gente possa entregar aos pés da cruz toda a nossa ansiedade, medo, e agora você pode entregar a Ele, né? A sua semana, quais são os seus desafios, né? Que Ele possa te direcionar para que você conduza tudo da melhor maneira possível. Se você está precisando de provisão financeira, peça a Ele: Deus, estou precisando de uma oportunidade, estou precisando receber de pessoas que me devem, estou precisando vender mais, né? Que o Senhor me dê uma luz a respeito disso. Se você está passando por dificuldade no seu relacionamento, peça que Ele te guie, né? Que Ele coloque as palavras certas para que vocês... A discussão ela é importante para que as pessoas entrem num consenso, né? Então que Ele direcione conversas, né? Que às vezes a gente fica quieta, não quer resolver, mas é importante ir conversar. Então que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida, profissional, pessoal, relacionamento, dinheiro, filhos, e te conduza da melhor maneira possível. Que vocês tenham uma segunda-feira abençoada, uma semana próspera, de muita paz, amor, e que você possa transbordar tudo isso na vida das pessoas à sua volta. Fiquem com Deus, um ótimo dia e nos vemos amanhã.